Mais uma vez, muito bom dia. Estamos então agora no período em que vamos promover esta aqui mesa redonda. O tema central desta mesa redonda era estratégias, condições e constrangimentos no acesso ao crédito, mas tivemos várias apresentações ao longo desta manhã, onde, curiosamente, também se falou muito sobre isto, exatamente sobre aquilo que devem ser a postura dos bancos, aquilo que são as dificuldades naturais, os problemas que a banca tem hoje também em, por exemplo, executar garantias, o que não lhe dá, na verdade, uma garantia da garantia, se assim poderemos dizer, e falámos também daquilo que são a pressão que vem do BNA para que a liquidez seja espalhada no mercado, a pressão que vem muitas vezes por parte do Estado, porque muitas vezes as autoridades governamentais de manhã falam de acesso ao crédito, mas depois, a seguir à hora do almoço, fazem mais um lançamento de mais 40 mil milhões de obrigações de tesouro, ou seja, tem de haver aqui algum equilíbrio naquilo que se refere. Os nossos convidados para esta mesa redonda já os apresentámos também, mas vou voltar a apresentar. Aqui comigo está o Dr. Hugo Teles, do BIC, e se estão nesta altura a ver a imagem, por isso, para este meu lado, para a minha mão direita, está então o Dr. Hugo Teles, que nos acompanha, o Eduardo Clemente, do Standard Bank, o Rosário Matias, do Banquieto, à minha esquerda, o Dr. Luís Lelis, do BAE, e depois, a fechar aqui a nossa galeria, se assim poderemos dizer, o Dr. Luís Roberto Gonçalves, do BFA, é o último aqui à minha esquerda. Em Lisboa, e vão interagir connosco, está então o Dr. Oscar Mata, do Banquev, e também está connosco o Daniel Santos, do Banco Milênio Atlântico. Muito bom dia também. Vou começar aqui por Luanda, porque está mais perto de mim, e vou começar ali por Dr. Hugo Teles. Falámos aqui muito sobre isto, sobre a pressão que há sobre os bancos. Dizia-me ali fora, enquanto nós conversávamos, que há um problema dos bancos, que é os bancos até têm alguma capacidade de poder emprestar, mas onde é que estão esses empresários? Ou seja, os bancos são acusados muitas vezes de não darem crédito, mas os bancos, e nomeadamente o Dr. Teles falávamos sobre isto, têm alguma dificuldade em arranjar pessoas para emprestar esse dinheiro. Dê-nos um pouco a ideia sobre isso. Ora, é precisamente isso. Nós temos mesmo dificuldade em encontrar projetos que sejam credíveis, execuíveis e que digamos que venham certamente a ter sucesso. Eu penso que isto é um mal geral. Nós andamos sempre à procura de novos projetos para financiar, porque, em boa verdade, fala-se muito que os bancos não dão crédito, é muito difícil ter acesso ao crédito. Os bancos têm todo o interesse em dar crédito, todo. E isso tem que ficar bem assente na mente das pessoas, porque é do interesse dos bancos dar crédito. E se os bancos não dão crédito, por algum motivo é. E neste caso, nós, por muito que queiramos conceder mais crédito, porque queremos, não encontramos facilmente projetos em que o empresário tenha know-how, ou o empresário esteja a garantir que está a fazer uma parceria com alguém que tem esse know-how, ou que está a fazer uma parceria com alguém que já tem casos de sucesso no mercado, neste ou noutro. Simplesmente não aparece. Aparecem-nos muitos projetos fantasiosos. Ou seja, pessoas que têm um sonho, e ter um sonho não é mau, que é do sonho que a coisa começa, mas a maneira como os projetos muitas vezes são estruturados e a ideia que as pessoas têm na cabeça levam a que queiram fazer projetos que nunca terão a viabilidade, nunca terão rentabilidade, podem inclusivamente sair do papel, mas vão seguramente dar prejuízo e gerar crédito mal parado. E uma das regras número 1, regras fundamentais da concessão de crédito é, em caso de dúvida, não se dá crédito. Portanto, o banco tem que proteger os depósitos dos clientes e está a emprestar dinheiro que é dos depositantes,
Portanto, o banco tem que emprestar com responsabilidade e com a certeza de que vai receber. Portanto, e se o banco não acredita no projeto, é que muitas vezes o empresário quer lançar um projeto novo, mas não se envolve com o próprio projeto. Ou seja, quer que o banco financie tudo, ou seja, passando o risco todo para o lado do banco, sem se envolver grande coisa no projeto. Não investe capital, se calhar arranja um sócio que tem know-how, mas o próprio promotor do projeto, se calhar não se envolve tanto quanto nós gostaríamos que ele se envolvesse. Porque se eu começo a perceber que o empresário não se envolve, não toma risco daquele crédito, ou seja, não dá garantias também de pessoais, ou aval, imaginemos que seja uma pessoa que tenha património, não quer dar património, ou seja, não quer investir nem capital nem património, não quer dar garantias no próprio crédito, quer que o banco financie o projeto todo. Logo à partida o banco olha para o projeto como... pensa logo, este indivíduo não acredita no seu próprio projeto, porque ele não toma risco do projeto. Portanto, dessa forma, e isso é o que mais nos aparece. Pessoas que querem que o banco financie o projeto todo, à la longue, se costuma dizer, e para logo se vê. Isso não é forma correta de analisar crédito e não nos parece a nós, Banco BIC, não nos parece que seja a forma correta de analisar qualquer tipo de operação de crédito. E assim, não vamos lá. Eduardo Clemente, continuando esta ordem, nas últimas, nas últimas 2 semanas, 2, 3 semanas mais, houve uma altura em que penso que não era assim, os bancos estão a sofrer uma pressão direta sobre aquilo que é o Banco Central, enquanto agente regulador, e também do Governo, com constantes pressões para que os bancos emprestem dinheiro, por exemplo, ao âmbito deste programa PRODES e destes programas de investimento, até porque estamos também a falar de um fator político, porque enfim, o próprio Governo tem que apresentar os números, não é? X projetos, X valores, essas questões. Os bancos sentem esta pressão e como é que reagem a esta pressão ou não sentem esta pressão? Bom dia, obrigado. Eu diria que, de alguma forma, sim, há a pressão que eu diria que vem da própria legislação que tem sido publicada e pela obrigação que os bancos têm de cumprirem a legislação que vem dos reguladores. Mas como diz o Hugo, eu concordo, essa pressão vem no sentido de algo que os bancos já querem fazer. E se nós ouvirmos ou formos ver muito daquilo que os bancos têm dito nos últimos, talvez, 5 anos, quase todos os bancos na praça têm dito que estão dispostos a dar mais crédito e que procuram mais crédito. E, portanto, essa pressão que agora vem colocada do ponto de vista regulatório não é algo que venha em contramão daquilo que os bancos pretendem fazer. Claro que nós queremos manter este rigor na avaliação de crédito, como disse o Hugo, e concordo muito bem, porque nós temos, acima de tudo, que defender os depositantes e os nossos acionistas, mas maioritariamente os depositantes, que são quem mais dinheiro investem nos bancos. Se nós olharmos para a estrutura de balanço dos bancos, é assim que funciona. E, portanto, essa pressão que hoje em dia existe deve ser também acompanhada de algumas alterações regulamentares que permitam aos bancos flexibilizar algum crédito. E acho que nós falámos aqui de manhã um bocadinho, acho que foi na apresentação do representante do IFC, que nós estamos neste momento a tocar no ponto da obrigatoriedade de conceder crédito, e essa parte acho que do ponto de vista regulatório foi trabalhada até bastante bem ao nível do aviso 4 e 7 e agora o 10, em que há alguns mecanismos que permitem aos bancos focar num determinado setor e apoiar o desenvolvimento acima de tudo da agricultura naqueles 54 produtos, e portanto para esse setor já há algumas regras que permitem haver um foco e permitem aos bancos de alguma forma conseguir financiar projetos, porque como dizia o Hugo, com taxas muito altas os projetos podem não ser rentáveis. Se há mecanismos que permitem, de alguma forma, nós financiarmos os projetos com taxas que tornam o projeto sustentável, isso é um benefício. Mas, como dizia o Fernando na apresentação da PwC, esse mecanismo só por si não é sustentável. O benefício pode ser um mecanismo de curto prazo, mas dificilmente vai ser algo que vai poder ser feito ao longo de todo o período. E, por outro lado, há também, numa situação como a atual de crise que temos hoje, e com esta pressão de dar crédito e conceder crédito, é importante nós percebermos que não temos só que apoiar os novos projetos, mas também temos que apoiar os projetos que já existem para garantir que, de alguma forma, eles não entram em situações de problemas. E é aí que a parte regulatória
pode vir a ter que ser acompanhada, porque os modelos de avaliação de risco que existem hoje, a forma como os bancos são obrigados a criar imparidades em determinadas condições de dificuldades dos clientes, são situações que também complicam e dificultam que os bancos possam estar mais próximos dos clientes e garantir esse apoio mais rápido e mais eficiente. Mas eu diria, em resposta à pergunta, sentimos alguma pressão pela legislação, mas não é uma pressão que seja contrária àquilo que é a vontade dos bancos, se nós ouvirmos aquilo que os bancos têm publicamente dito. Doutor Rosário Matias, há aqui um aspecto que é levantado, que é a tal análise de risco, ou seja, muitas vezes as associações empresariais consideram que as análises de risco feitas pela banca não são corretas ou não estão de acordo, nomeadamente sendo umas vezes excessivamente castradoras, se assim poderemos dizer, e por outras vezes evocando mesmo, por exemplo, em alguns negócios os bancos não têm especialistas na análise desses projetos e, como tal, não entendem os projetos. Esta é uma crítica que tem alguma validade ou não, do seu ponto de vista? Renovar aqui os votos do bom dia aos colegas de painel, aos presentes, aos internautas que nos acompanham e também uma palavra de felicitação ao Jornal Expansão que, neste formato, consegue este ano manter a tradição e realizar o fórum. Portanto, estamos aqui para debater um tema muito importante a nível da banca e que, enquanto instituições financeiras aqui representadas e a que eu lidero, de facto, há a ideia de que vontade e intenção dos bancos participarem no financiamento da economia para revitalizá-la e materializar o conjunto de projetos que vão ser, então, impulsionadores daquilo que é o nosso crescimento económico, é um ponto assente. Relativamente a questão que me coloca, os bancos, na sua dinâmica de concessão de crédito, baseiam-se numa política interna e as políticas acabam por também fazer menção à parte da análise dos processos e a própria análise de risco. A análise que se fazem, os projetos, acabam por ser diferenciadas. Portanto, daí que, para algumas situações, o modelo que é utilizado para analisar não se estende a todos os projetos. Portanto, há sempre especificidades próprias em função daquilo que está a ser solicitado e que o banco há de financiar. Esta ideia de que, para algumas situações, e os clientes têm essa percepção, para algumas situações existe um excesso em termos de exigências a nível da banca, tem muito que ver com a própria natureza dos processos e dos projetos a financiar. E diria que hoje, por outro lado, os bancos também são levados a cumprir com determinados requisitos que depois vão culminar com A legislação limita essa capacidade de conceder crédito ou, pelo contrário, estimula? A legislação que existe hoje em dia. A legislação hoje tende a estimular, mas naquilo que é a própria gestão das instituições financeiras, se for apenas por esse caminho do estímulo que a legislação vem trazer, pode-se pôr em causa outros interesses, outros requisitos que devem ser salvaguardados, como a questão da própria solvabilidade, a própria liquidez e também do próprio funcionamento do sistema em si. Porque, e também foi dito aqui nas apresentações, é importante que se tenha um verdadeiro cuidado no processo de concessão de crédito. Foi dito aqui que deve-se conceder crédito, deve-se dar crédito a clientes que de facto tenham essa condição, tenham requisitos para o efeito, sob pena de, mais lá para frente, a própria instituição ter consequências danosas e o sistema também a ressentir-se com tudo isto. Fica também aqui a primeira volta. Doutor Luís Lelis, gostava de lhe
lhe colocar esta questão. Nós falamos de crédito à economia, mas nós, quando analisamos aquilo que são as carteiras de crédito dos nossos bancos, vemos que muitos bancos têm 70%, 75%, 60% da sua carteira de crédito em títulos do Tesouro. Isto é o que a gente vê, não é? Na realidade. Esta é uma situação que, do seu ponto de vista, se manterá, e esta situação limita ou não limita, por exemplo, a entrada de uma instituição bancária num projeto, de uma forma, diremos, de peito mais aberto, num projeto como é o Prodesi e como são aquilo que é o crédito direto aos empresários. Ok, bom dia, João Armando. Começo por cumprimentar quem está a assistir a esta sessão, dar os parabéns à Expansão mais uma vez por realizar este evento, que já se tornou um marco e consta das nossas agendas anuais. Falando do crowding out, ou do tema da constituição, do investimento que nós acabamos por fazer e todos os bancos acabam por fazer nos títulos e valores mobiliários, obrigações e bilhetes do Tesouro, eu diria, para responder diretamente à sua questão, que tendencialmente poderá vir a reduzir em função daquilo que é o risco percebido das outras opções de crédito direto à economia. Lamentavelmente, há uma percepção de que quando os bancos aplicam os seus recursos em obrigações e bilhetes do Tesouro, não estão a conceder crédito à economia. Estão a conceder crédito indiretamente à economia. Estão a pagar os ordenados à administração pública. Obviamente. Não só os ordenados, mas também os prestadores de serviço. Claro, obviamente. E, portanto, o importante no final tem a ver com a criação do círculo virtuoso da economia. O dinheiro tem que circular. Como os meus colegas que me antecederam disseram, nós temos um dever fiduciário para com os nossos acionistas e com os depositantes. E pretendemos, é nosso objetivo, continuar a crescer e, acima de tudo, garantir que concedemos crédito de qualidade. Portanto, somos parceiros. Nós não podemos ser vistos como uma instituição que está à parte do sistema, da economia do país. Existem as regras, porque no final, se a qualidade do crédito for má, afeta o rácio de solvabilidade, com consequências perversas e imprevisíveis para o futuro. E daí que a nossa responsabilidade de todos, aqui enquanto presidentes executivos das instituições financeiras do banco, reiteramos e repetimos. Estamos solidários e pretendemos que, de facto, a economia de Angola comece a crescer o mais rapidamente possível. Porque quanto mais a economia de Angola cresce, maior capacidade nós teremos de eliminar o desemprego e criar prosperidade. E a prosperidade é para todos. Agora, o que é preciso, de facto, é criarem as condições de melhoria do ambiente de negócios, retirar todo o conjunto de bloqueios administrativos que ainda existem. Há um esforço, sim senhor, e nós temos visto. Mas ainda assim... Administrativos, estamos a falar das licenças, do prazo. Estamos a falar dos prazos da execução de garantias, o prazo do registro de garantias. Portanto, recentemente vimos uma ação conjunta do Banco Nacional de Angola e do Ministério da Economia, que se reuniram com o Conselho Superior de Magistratura para a inauguração da sala que vai tratar do direito comercial. Portanto, mas é o que eu digo. Portanto, sim, foi uma boa ação, mas nós ainda não vimos esta sala. E isto precisa de andar. Portanto, a prioridade tem que ser, como disse anteriormente alguém, a prioridade tem que ser em execução. Mais do que discursos, é execução. Nós vamos e temos todo o interesse em conceder mais crédito direto à economia. Até porque nós queremos diversificar a nossa carteira. Quantos mais clientes nós tivermos, menos expostos estaremos ao risco Estado. Claro. Portanto, daí que sim, eu penso que com o tempo vai mudar. Incentivamos e apelamos no sentido de que se continuem a retirar essas barreiras, mas retirar de forma efetiva, não só na base dos discursos, mas retirar de forma efetiva o conjunto de barreiras e processos burocráticos para facilitar a vida dos empresários. Certamente as coisas vão andar. Doutor Luís Gonçalves, falámos aqui, enfim, nesta primeira
volta aqui de perguntas, todos de acordo, nós queremos dar crédito, as instituições bancárias têm interesse nisso, mas a verdade é que nós olhamos para os números e os números são claros, como é que dizer, 18% é o peso do crédito, quando na maioria dos países esse peso é muito maior, se assim poderemos dizer. Há do seu ponto de vista, questões, além das questões próprias do funcionamento das instituições bancárias, condições que fazem com que realmente este valor do peso do crédito na economia não cresça, não aumente? Bom dia a todos. Antes de mais, queria deixar 3 notas. Uma primeira à expansão, que mesmo num período de grandes dificuldades, conseguiu e está a conseguir realizar este fórum. Portanto, a segunda nota seria também aqui aos colegas do painel, pelas suas apresentações e por tudo aquilo que se falou, e depois, efetivamente, a todos os ouvintes que, pelos meios tecnológicos, nos conseguem ouvir. Relativamente à questão, eu diria que, provavelmente, isto aqui há um partilhar de culpas. Portanto, não podemos dizer que, de um lado, concordo com as abordagens dos colegas que me antecederam. Portanto, os bancos têm toda a vontade em financiar, portanto, não parece que até porque está na própria gênese do sistema bancário. Portanto, o financiamento às pessoas, os financiamentos às empresas, faz parte da atividade principal da banca. Portanto, a banca em Angola não está desligada desse princípio. Também tenho consciência que, seja do lado do executivo, seja do lado das empresas, também existe esforço para que todos consigam criar um ambiente favorável e que permita que a economia possa ter acesso ao crédito que tanto necessita para continuar a crescer. No entanto, o que me parece é que muitas das vezes é colocado este ónus essencialmente por cima dos bancos. Portanto, há se calhar uma percepção, pelo menos aquilo que eu consigo sentir, negativa face ao posicionamento dos bancos no mercado. Portanto, isto os bancos não querem conceder crédito, ou os bancos não estão tão disponíveis a conceder crédito. E, portanto, a mim o que me parece é que, efetivamente, temos que conseguir encontrar aqui este equilíbrio, que é os bancos garantindo sempre que os depósitos que de certa forma alimentam esta componente do crédito não é um recurso que é próprio do banco. Portanto, os bancos não são donos dos depósitos dos seus clientes. Isto pertence aos clientes. De um lado, os bancos têm que ter modelos que permitam identificar boas oportunidades de investimento, portanto, que consigam ter estruturas comerciais e a própria estrutura interna dos bancos focadas para localizar e encontrar estes projetos que são interessantes e que têm viabilidade e que podem ter o impacto na economia que se espera. Mas, do outro lado, é importante que, efetivamente, do lado dos empresários, também exista esta responsabilidade de que o crédito é uma coisa séria, é dinheiro que infelizmente, não existe de forma ilimitada, portanto Os empresários angolanos são maus pagadores, é isso que está a dizer? Não, eu não diria que os empresários angolanos sejam maus pagadores, porque colocar a coisa desta forma, se calhar, seria ostensivo, ofensivo para as pessoas. Nós temos muito bons empresários que conseguem e têm essa visão da responsabilidade do crédito. Isto não tenho dúvidas, portanto, não podemos agora colocar todos os clientes e todos os empresários no mesmo grupo. No entanto, existem ainda muitos empresários que efetivamente não têm essa visão e aqui, provavelmente, de um lado o Estado também poderia ajudar. O Estado ajudar é criar tal ambiente que falava aqui o Dr. Luís Lelis. É criar o ambiente e não só. Nós, por exemplo, se quisermos pegar em exemplos fora de Angola,
E se calhar o exemplo, aquele sobre o qual também tenho um bocado mais de conhecimento, por exemplo, o caso do Brasil, que é um caso, e penso que numa das apresentações que foram feitas, falou-se um pouco também sobre o caso do Brasil. O caso do Brasil é um exemplo que a parceria entre associações, e aqui falava concretamente, por exemplo, o SEBRAE, que é uma iniciativa, não é pública, é verdade, é privada, mas tem um suporte grande também das estruturas públicas do próprio Brasil, que tem um papel muito grande na formação dos empresários. Nós cá também temos a iniciativa por via do Ministério da Economia, o INAPEM, e tudo. No entanto, nem sempre, onde é que essa ajuda é necessária, principalmente fora das grandes cidades, portanto, fora de Luanda, fora das sedes das grandes capitais, a presença é muito limitada dessa instituição, por exemplo. Mas a presença dos bancos nestas zonas também é muito limitada. Ou seja, aquela figura do agente bancário que ia às fazendas, que ia às mercearias, ou seja, que acompanhava os negócios, isso não existe, não é? Em muitos casos, nessas zonas. Ou seja, há um desacompanhamento, os bancos reclamam esse desacompanhamento das associações empresariais, mas os bancos também não têm essa proximidade a essa gente, ou têm? Não, vou falar do caso concreto, por exemplo, do Banco de Fomento. Nós estamos em todas as províncias, é verdade, não estamos em todos os municípios de Angola, mas estamos em todas as províncias, e se somarmos todos os bancos que aqui estão nesta mesa, provavelmente estamos em quase todos os municípios que existem no país. Portanto, podemos não estar todos, mas um ou outro há de estar nessas localidades. Portanto, é verdade que aqui também é um caminho a continuar, e o tema dos agentes também pode ser desenvolvido. Nós, pessoalmente, no plano estratégico que temos desenhado de 2018 para 2022, isto é um tema que lá está. Portanto, o próprio reposicionamento do banco para permitir que consiga capturar o máximo de oportunidades que o mercado tem e que possa oferecer fora também destas áreas mais urbanas e onde se calhar o apoio também pode ser mais necessário. Portanto, quando nós estamos a falar para o interior do país, para os municípios, para as comunas, uma parte grande daquilo que são as iniciativas que existem, seja por parte do Estado, seja por parte dos avisos, inclusive, que o BNA tem, aquele leque de produtos que lá está muito ligado a essa zona mais rural do país e, portanto, onde os bancos eventualmente possam não estar tão presentes, mas aí também é a tal coisa. As associações empresariais também poderiam ajudar a dar visibilidade a isto, dar visibilidade a estes pequenos empresários que estão nessas zonas mais distantes e que os bancos eventualmente possam não estar com presença física, ajudando a encontrar uma forma de esses pequenos empresários terem acesso também ao financiamento. Portanto, eu penso que se conseguirmos criar um ambiente e um envolvimento de todos e não estar a lançar culpas para a esquerda nem para a direita, muito provavelmente podemos rapidamente encontrar soluções que permitam viabilizar o acesso ao crédito para quem efetivamente necessita e permitir que os projetos que o país tanto precisa que sejam desenvolvidos possam ter acesso aos recursos que existem. Portanto, eu acho que o grande desafio está aqui, é conseguir juntar todos à volta de uma mesa sem nos estarmos a apontar dedos uns aos outros, que a culpa está em A ou B, porque nesse sentido, muito provavelmente, podemos continuar com estas limitações, porque estamos todos isolados. Portanto, os bancos podem achar que os clientes não pagam, os clientes acham que os bancos não financiam, o Estado acha que os bancos não querem participar e, portanto, eu acho que querem... Isso tem a ver um pouco com a educação financeira e a compreensão daquilo que é o papel de um banco, por aí fora. Isso tem a ver também com uma questão educacional do próprio país, assim poderemos dizer.
Vou então agora perguntar em Lisboa, onde está o Dr. Daniel Santos, e começo por si. Dr. Daniel, mais uma vez, bom dia, obrigado por estar também connosco. Dr. Daniel, enfim, sendo assim uma visão assim um pouco jornalística, não é? Nós fizemos as contas da banca em 2019, se tirarmos o BPC destas contas, ou seja, fazer as contas sem o BPC, a banca volta a ter os maiores lucros de sempre, inclusive é mais do que teve no ano passado. Se a fórmula está correta, para que agora a gente ter que dar mais crédito a pequenos empresários e a médios empresários e correr mais riscos? Esta não pode ser também uma leitura, ou seja, a banca tem uma situação suficientemente confortável para poder escapar um pouco a esta pressão de emprestar mais a pequenos e médios empresários? Bom dia. Bom dia, João. Essa pergunta é recorrente nestes fóruns. Eu recordo, pelo menos na edição do ano passado, a mesma questão foi feita. Aliás, e a questão também de porque é que os bancos não dão mais crédito é um assunto que nos vai ocupando muito das nossas interações que vamos tendo, quer neste fórum, quer noutros. Eu diria que já muito foi dito, e eu concordo com tudo o que foi dito, mas de facto é importante perceberem que a banca e a gestão da banca é feita gerindo risco. E a constituição do nosso balanço tem muito a ver com um conjunto de incentivos que foram num determinado momento dados. E a verdade, também já foi dito isso hoje, é que a razão pela qual os bancos têm uma forte, têm a capacidade de gerar resultados positivos, que eu acho que não deve ser visto como uma lógica negativa, mas uma lógica positiva, porque para darem crédito também tem que ter solvabilidade, tem que ter resultados, e portanto, enfim, essa visão de que os bancos têm que ter prejuízo é algo que é incoerente com a vontade que temos que eles deem crédito. Mas a razão pela qual no passado os bancos deram, vamos ver no futuro, mas deram até agora resultados relevantes, tem a ver com um conjunto de fatores. Por um lado, porque eu acho que é relativamente consensual, foi um dos setores no país que mais investiu. E que, por essa razão, conseguiu também atrair capacidade, naturalmente, dentro daquilo que são os quadros disponíveis, os melhores quadros, talvez o setor bancário e o setor dos petróleos, conseguiram atrair os melhores quadros, conseguiram investir mais em tecnologia, e essa é uma das razões pelas quais, de facto, é um setor muito rentável. Eu diria que há outros, talvez as suas contas não sejam tão conhecidas e sejam tão acompanhadas, mas, de facto, a razão tem a ver com isso. Uma das razões é a capacidade que os bancos tiveram de investir, de ser um dos setores de fronteira do ponto de vista da competência no país. Depois, tem a ver com os incentivos que há pouco falava. Quando um gestor gera um risco de um balanço, no passado, o principal incentivo, e já se falou sobre isso, que é a grande competidor com o crédito ao setor privado é o Estado. Porque, de facto, se nós compararmos aquilo que é o risco do Estado versus a sua remuneração e a facilidade, vamos chamar-lhe assim, em financiar grandes montantes, até pelos impactos prudenciais que tem ao Estado, é muito superior àquilo que é financiar em pequenos. Porque o processo de crédito não é no momento em que se desembolsa. O processo de crédito é aí que começa. E até ao reembolso dá muito trabalho acompanhar o crédito. E, portanto, resumindo e concluindo, a razão pelas quais os bancos fizeram menos crédito não é que não queiram fazer, é que os incentivos estiveram noutro tipo de ativos, nomeadamente em dívida pública. E, portanto, sobretudo a dívida pública indexada, que impactou muito positivamente o balanço dos bancos e impactou naturalmente por essa via o PNL dos mesmos. Mas eu acho que, sobretudo, é importante aproveitarmos este fórum para perceber porque é que os incentivos estão a ser criados, quer pelo BNA, quer pelo Governo, para que haja crédito. Eu acho que são incentivos, já muito foi dito, e concordo, podem ser incorporados, mas são os incentivos possíveis e estão a fazer o seu trabalho positivo relativamente à necessidade dos bancos fazerem mais crédito. Mas, de facto, já as razões que foram faladas são razões que nos levam a ter menos crédito, e o balanço dos bancos mostra isso. Então, se retirarmos a desvalorização cambial, o balanço dos bancos, do ponto de vista do crédito, tem perdido importância, a porcentagem de crédito face ao ativo total. E eu acho que o tema é porque é que isso acontece. O que é que pode ser feito para mudar isso? E ainda não foi falado sobre isso. Aliás, tivemos aqui, no início desta sessão, um membro do AFC, o Héctor Gomes,
E uma das principais pistas pode ser precisamente esta. Quer dizer, o financiamento que há a fazer para o Estado e para os privados é muitíssimo superior à capacidade, isto também já foi falado no ano passado, é muitíssimo superior à capacidade da Banca Nacional de financiamento. E, portanto, o processo de financiamento privado e público tem que ser visto também da forma como conseguimos cada vez mais atrair investidores internacionais. Bancos e investidores que permitam superar este gap de financiamento. O que nós temos é um gap de financiamento. E temos conseguido, de facto, atrair estes investidores. E um dos temas principais na atração destes investidores, nós temos feito esse trabalho nos últimos anos, temos um conjunto de linhas com um conjunto de multilaterais e bancos comerciais, mas, por exemplo, um dos fatores que temos imensa dificuldade em gerir neste momento é, por exemplo, o risco cambial. Quando nós investimos, quando nós atraímos estas multilaterais, o AFC é um dos exemplos, para o país, temos conseguido também ter uma solução de onde é que fica o risco cambial. O projeto não aguenta esse risco, o banco não aguenta esse risco. E, naturalmente, que quem cede essa linha também não aguenta esse risco. Portanto, eu acho que é muito importante. Por exemplo, não é possível, também já falámos disso há 1 ou 2 fóruns atrás, quer dizer, não há possibilidade de fazer cobertura de risco cambial, Kwanza, qualquer outra moeda, porque, nomeadamente, não é possível fazer um swap cambial, não há curvas nesse sentido. Portanto, era, por exemplo, um dos contributos que era muito importante para que, de forma mais eficiente, os bancos pudessem cobrir esse risco, passando um custo, por exemplo, para os clientes. Portanto, a razão pelos quais os bancos têm proveitos não tem nada a ver com os incentivos para não fazerem crédito. A razão pela qual os bancos têm proveitos tem muito a ver com a forma eficiente e com os fortes investimentos que a banca fez, o facto de empregarem uma parte muito relevante e uma quantidade muito relevante de colaboradores e também, naturalmente, a capacidade que tiveram com base nos incentivos que tinham até agora, que era basicamente colocar em dívida pública, sobretudo indexada no seu balanço, e que isso tiverem resultados positivos. Portanto, não deve ser visto como uma razão qualquer que não é evidente, os bancos não querem fazer crédito. Não, os bancos querem fazer crédito, querem diversificar o seu balanço, não querem estar dependentes apenas de uma contraparte, que, aliás, teve uma redução de rating muito recentemente. Os bancos querem fazer crédito, querem ter mais diversificado. Ter crédito é um fator muito importante para ter uma relação comercial mais profunda com um cliente, se for bem explorada. Portanto, não há nenhuma razão para os bancos não quererem. Levantou aqui também uma questão que tem a ver com a estabilidade da moeda e o impacto que isso pode ter na concessão de crédito e nessas opções. Enquanto tentamos restabelecer a nossa ligação normal com Lisboa, porque ainda não ouvimos o Dr. Oscar Mata, eu vou entregar este assunto ali ao Dr. Hugo Teles. Do seu ponto de vista, esta questão da estabilidade da moeda que foi levantada aqui pode, de alguma maneira, influenciar a política de crédito dos bancos, ou tem influenciado? Sem dúvida alguma. Se olharmos, por exemplo, a crédito a longo prazo, nenhum banco tem apetite para financiar a longo prazo uma operação de crédito com risco cambial, nomeadamente, a não ser que haja uma estatística indicativa de que o câmbio se tem mantido constante ou permanentemente estável durante alguns anos, como aconteceu no passado, em que os bancos aí sim ganharam os bancos e os clientes, toda a gente teve mais confiança na moeda. Não sei se o micro está a funcionar, sim. Está a funcionar, mas também não é caminho indexar os empréstimos a uma moeda estrangeira. Isto não é o caminho, ou é? Eu não sei se indexar, mas talvez ter paridade. Ou seja, isto para mim é tudo uma questão de confiança na economia. Ou seja, uma economia estável trabalha com a sua própria moeda, sem qualquer problema. Nós temos que tornar a economia estável. E acho um dos passos para haver confiança na economia, que é uma coisa que todos queremos falar, mas ninguém falou-se por alto, é a nível do que toca à justiça. Ou seja, nós temos que conseguir registar as garantias e conseguir reaver garantias com recurso ao tribunal num determinado prazo de tempo. E isto tem que ser claro e tem que funcionar de facto. Estão a ser dados passos, mas como disse o Dr. Luís Lelis bem, nós ainda não vimos nada. Só para ter um exemplo.
Por exemplo, o BIC já recuperou alguma garantia? Tem algum processo que tenha recuperado uma garantia? E quanto tempo demorou, para a gente ter uma ideia? Já recuperámos garantias, mas demorou sempre imenso tempo, até com a hipoteca. Até com a hipoteca. O que uma coisa que, ou seja, qualquer banco... Tempo é o quê? Só para quem nos está a ouvir ter essa noção. Mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Com uma hipoteca, uma coisa deveria demorar no máximo uma semana. Nunca 6 meses. E não vamos falar de casos em que a coisa se baseia numa promessa de hipoteca, por exemplo. Dou um exemplo muito simples. 90% dos processos de crédito de habitação que nos aparecem, as casas não são passíveis de ser constituída hipoteca. Não é normal. Em lado nenhum do mundo. Vamos aqui, por exemplo, à Namíbia e estamos a falar, por exemplo, de uma casa nova que ainda não está devidamente registada. O registro é feito e a hipoteca é feita dessa casa. O registro inicial, só temos um terreno, foi feita uma casa. Esse registro é feito em 15 dias. Ao fim de 15 dias, tem a documentação mínima, ou seja, aqui o direito de superfície está feito. Depois, a partir daí, são mais 15 dias até ter a certidão da própria habitação. Aí nós temos o Banco BIC Namíbia, temos essa experiência. No mês, há hipoteca de um edifício que acabou de ser construído. Nós aqui temos tanto as casas do tempo colonial, algumas ainda têm certidões e dá para fazer hipoteca, mas 90% das coisas que nos aparecem, nomeadamente as novas, é que novas nem há motivo para não haver registros disso, porque houve um projeto de arquitetura, só com isso já dá para elaborar toda a documentação necessária, quanto mais não seja, se o Estado não se preocupar muito, olha só para aquilo que ali está. Não se percebe. Eu, honestamente, não consigo perceber porque é que andamos há tantos anos a falar disto e não se vê, vê-se muita palavra, vê-se muita gente a falar da mesma coisa durante muitos anos e não se vê nada feito. E por isso, muitas vezes, acho injusto, peço desculpa interromper, mas por isso às vezes acho injusto estarem sempre a bater nos bancos relativamente à não concessão de crédito. Se nem uma hipoteca de uma casa consigo fazer, é que podem bater no banco à vontade, nós estamos cá, podem-nos bater. Estamos aqui para fomentar a economia, mas eu penso no cliente. Os meus colaboradores, por exemplo, como é que vão comprar uma casa? Se a casa não tem documentos que garantia que ele tem que a casa é dele, nenhuma. Portanto, não é justo e acho que este é um dos principais temas que tem que se bater a seguir. Portanto, temos que... Há aqui um tema... Diga. Talvez eu também... Diga. Talvez também pudesse adicionar, para além do tema do registro em si, nós estamos a falar dos prazos de execução, os prazos de notificação. Portanto, e vivemos todos isso. Sim, uma notificação de uma nós garantia, temos um processo, de execução de garantia. nós temos um processo que vai quase 10 anos para notificar. Isto é mesmo sério. Este tema do registro e o tema da ação subsequente é sério. Isto resolvido, e pode ser resolvido numa questão de 6 meses. Eu acredito que o Estado angolano pode resolver isso em 6 meses. Imediatamente... Há resultados práticos. Vão existir resultados práticos imediatos. Mas imediatos. Portanto, também temos consciência que há a componente da formação dos juízes. Temos tido algumas decisões que são questionáveis. Mas depois, quando nós olhamos, percebemos que provavelmente precisamos da Câmara do Comércio, juízes especializados nesta matéria, que não tratam só do tema... Ou seja, direito económico... Portanto, há aí temas. Portanto, tem que se fazer esse investimento. Eu acredito que num ano, 6 meses, um ano, com medidas concretas, portanto, os bancos sentir-se-ão com menos risco. Portanto, além do registro, a execução e em si a notificação. Quase que deixa de haver receio na concessão do crédito. João, já agora, só para se puder complementar, eu acho que para além do tema do crédito à habitação, este é um tema que simplifica todos os outros processos de crédito. Não estamos a falar só de crédito à habitação. Porque mesmo na captação de investimento estrangeiro,
uma das dificuldades que os investidores têm é perceber se têm ou não a detenção do terreno onde vão investir e da propriedade que vão adquirir. Portanto, isso não só facilita o processo de concessão de crédito e transforma o processo em muito mais confiável, e temos estado a falar de confiança para os bancos, mas também, como diz o Hugo, para quem está a fazer o processo de aquisição do terreno ou da propriedade, e é também um mecanismo que vai fomentar a facilidade do investidor estrangeiro olhar para Angola como um país onde investe também com confiança. E também já falámos de que a captação de investimento estrangeiro é fundamental para cobrir o gap que temos de financiamento. Portanto, só queria dar nota de que não é só um tema que toca no crédito à habitação, é muito mais abrangente. É a primeira pergunta que qualquer empresário ou qualquer empresa que venha investir em Angola faz, é se eu quiser adquirir umas instalações, um terreno para o meu investimento, esse terreno é meu? É a primeira pergunta que ele nos faz. Rosário Matias, também quer acrescentar? Só para acrescentar, de facto, e aqui é importante para esses debates fazermos sempre recurso aos estudos. E a Universidade Católica, nesse sentido, tem feito anualmente trabalhos nesse sentido. E se bem me recordo, penso que o SEIC da Universidade Católica, o estudo de 2017, que fez uma abordagem relativamente aos constrangimentos da concessão de crédito, o setor bancário ou a banca aparece em sexto lugar. Quer dizer, há um conjunto primário de constrangimentos que impactam diretamente no processo de concessão de crédito, que não, a partida, são dirigidas apenas ao setor bancário. Portanto, o tema, este assunto que é de relevante importância, deve ser tratado de forma complementar com outras instituições e não só as financeiras, mas outras entidades do Estado e com a vontade política de resolver imediatamente. Porque hoje, e estamos aqui todos a dizer que a banca tem condições e tem vontade de entrar por negócio do crédito. Mas se não se afastarem esses constrangimentos todos, poderemos estar a perder a oportunidade de começar a financiar a nossa economia e começarmos a obter daí ganhos efetivos. Portanto, é preciso olharmos para esta preocupação com responsabilidade e com a celeridade que ela nos impõe. João, só para ser prático, desde 2012, que é a APIMA, que é a Associação de Promotores Imobiliários de Angola, vem estar a recomendar ao Executivo a introdução de uma figura que se chama, que no Brasil funciona muito bem, alienação fiduciária. Nós aproveitamos este momento para sugerir a quem de direito que estude esta figura, alienação fiduciária, e depois poderemos ver os resultados. Obrigado. Vamos então agora ouvir também o Dr. Oscar Mata, que está então em Lisboa. Dr. Oscar Mata, nós temos aqui ouvido aqui ao longo da manhã, enfim, e agora nas primeiras apresentações, uma colocação daquilo que deveriam ser os caminhos a dar. E aqui temos ouvido que toda a gente tem interesse em conceder crédito. Os bancos querem conceder crédito, o Estado tem feito uma série de um quadro legislativo no sentido de estimular esse crédito. Os empresários precisam do crédito, mas o crédito não cresce. Quer dizer, parece difícil de explicar uma coisa que todos querem, mas que não cresce, ou seja, que não acontece. Qual é a sua justificação? Bom, antes de mais, eu acho que a questão do crédito, no crédito não há milagres. Ou seja, nós estamos numa economia inflacionária, com características muito próprias, e as decisões de crédito, a partir do momento em que a economia tem um conjunto de características associadas, nomeadamente à questão de uma alta taxa de inflação, isso faz com que automaticamente as decisões de crédito, o risco das decisões de crédito aumente. Com essa decisão, automaticamente também implica um aumento do custo do acesso ao crédito por parte dos agentes económicos. Ora, estas limitações que existem, que são intrínsecas à situação da economia atual,
fazem com que o acesso ao crédito e a disponibilização do crédito seja muito mais limitada. E isto só se consegue resolver e para ser mais prático no exemplo que estou a dar, repare, os bancos para praticarem não é só o crédito, mas é o crédito acessível, é o crédito em condições de serem remunerados, de ter uma remuneração adequada e dos agentes económicos também poderem pagar essa remuneração. Ora, neste tipo de situações, o crédito tem um custo demasiado elevado, o que faz com que haja aqui uma limitação pelo custo do crédito, que também tem impacto na forma como os agentes económicos gerem os seus projetos. Ou seja, e não é, a meu entender, não é com medidas de natureza administrativa, baixando a taxa de juro, impondo uma taxa de juro a determinados créditos, que nós vamos resolver o problema. Podemos mitigá-lo durante um tempo, durante uma pequena percentagem, mas não resolvemos o problema. Portanto, aqui há que haver um esforço conjunto de toda a gente no sentido de se consertar os valores das taxas de juros, consertar não no mau sentido, portanto, de se criarem condições para que essa taxa de juro baixe, de forma e se estabilizem os indicadores macroeconómicos, de forma a que o risco de crédito, como disse há pouco, creio que o Dr. Hugo Teles, de forma a que esse crédito, o risco de concessão de crédito, seja menor. A partir do momento em que os indicadores macroeconómicos estão estabilizados, há mais confiança, não apenas para os investidores estrangeiros, mas para os próprios bancos poderem conceder esse crédito. E também para os agentes económicos poderem ter mais certezas sobre o seu futuro e o planeamento que podem fazer das suas finanças. Portanto, há aqui um trade-off conjunto, o Dr. Matias disse há pouco isso, há aqui um conjunto de fatores que têm que ser conciliados por forma a que o crédito se conceda de uma forma justa e a preços acessíveis. Portanto, enquanto estes indicadores não se estabilizarem, vai ser sempre muito mais difícil conceder e aumentar o crédito. Independentemente de se dizer que estamos a falar de aumentar o crédito ao setor privado. Porque, como disse o Dr. Lelis, e muito bem, nós estamos a conceder crédito ao Estado. Mas é importante perceber que, ao concedermos ao setor privado, há aqui situações que temos que considerar das mais diversas. Desde já, o problema da falta de informação financeira histórica nas empresas, da dimensão dos projetos. Ainda hoje temos, repare, o empresário nacional é um empresário com um conjunto de história que carrega, que nem sempre é um histórico positivo, e também nós temos que refletir sobre o empresário que temos para o futuro será o mesmo que nos conduziu até aqui. As características do acesso ao crédito que aconteceram no passado, será que é o mesmo tipo de empresário que nós queremos para o futuro? Portanto, nós quando tomamos decisões de crédito ponderamos sobre um conjunto diverso de fatores, entre os quais essa da informação financeira, a dimensão do projeto. Há muito empresário que dimensiona os seus projetos sem levar em consideração a alavancagem excessiva do projeto, a dimensão do projeto. Toda a gente há um hábito de se começar com projetos de dimensões enormes, onde nem sequer se leva em consideração que todos os projetos deverão ter uma percentagem de capital próprio que implica e que se adequa ao risco que o próprio empresário também está disposto a assumir e o facto de provar que acredita nesse projeto. Portanto, esses são apenas alguns dos fatores que são influenciados. Olha, eu lembro-me, por exemplo, dos business plans que nós recebemos nos bancos. Os estudos de viabilidade, muitas vezes, são encomendados, eu creio que isto já foi falado aqui o ano passado no fórum, são encomendados a consultores e muitas vezes o próprio promotor não tem a consciência dos números que lá estão. O próprio promotor não consegue defender o projeto. Portanto, há aqui também um gap ao nível do empresariado nacional, que seguramente que o Estado e o INAPEN têm um trabalho grande a desenvolver nesta matéria, especialmente nas micro e pequenas empresas,
e que poderá também ajudar neste processo. E também não me queria deixar de referir aqui um ponto que parece importante, e eu gostei particularmente, e tenho que dar os parabéns ao Dr. Vasconcelos da PwC, particularmente, embora todos os oradores tenham tido intervenções muito positivas, mas o Dr. Vasconcelos frisou aqui vários pontos em relação ao ecossistema de crédito para que nós consigamos aqui tentar harmonizar isto tudo. Há um elemento que me parece importante em relação ao Estado, que é a questão das infraestruturas. Aqui há uns anos eu escrevi um artigo para o jornal Expansão que me parece que ainda está bastante atual. O Estado, não é possível hoje nós querermos a toda a linha confiarmos e depositarmos na iniciativa privada o esforço de aumento de produção nacional sem que possamos, e também compreendendo que o Estado tem recursos limitados, sem que o Estado priorize que tipo de intervenções deve fazer no sentido de aumentar a produção interna e de criar condições para que a produção interna aumente. E, nomeadamente, nas infraestruturas. Nós sabemos que existem infraestruturas que são fundamentais e que dificultam ainda hoje o escoamento da produção que se encontra nas zonas do interior, nomeadamente dos produtos agropecuários, e que é fundamental o Estado, mesmo com recursos escassos, poder definir um conjunto de prioridades das prioridades, porque tudo é prioridade, mas não pode ser, no sentido de dizer assim, agora vamos criar parques industriais com um conjunto de infraestruturas que permitam a distribuição e o escoamento de um conjunto de produtos da região A, B e C. E isso pode, efetivamente, contribuir para melhorar este processo de crédito e a forma como os bancos avaliam o crédito. E há aqui vários contributos que podem ser dados, eu podia estar aqui mais tempo a falar sobre isso, mas apenas para mencionar alguns que não foram ainda mencionados até aqui, e seguramente que os meus colegas têm outras ideias sobre isto. Mas, efetivamente, não se deve pensar que o crédito não é concedido porque os bancos não querem. Não é o caso. Há aqui várias situações que têm que ser melhoradas, temos que fazê-lo todos em conjunto, mas seguramente que temos que levar em consideração que, voltando ao início da minha intervenção, que as condições macroeconómicas que o país enfrenta e as características intrínsecas da nossa economia atualmente são um fator limitativo para que o crédito seja concedido, não apenas na perspectiva dos bancos, mas na perspectiva dos agentes económicos, no sentido de disponibilizar um crédito que também seja suficientemente atrativo para possibilitar o lucro. Nós não queremos que o crédito tenha um custo que seja um custo excessivamente elevado, onde o empresário, a todo o custo, vai querer obter os fundos, mas depois não os vai conseguir pagar. Portanto, esta situação é uma situação que, obviamente, existe, mas temos que, concertadamente, ir resolvendo. Como referimos aqui, podem deixar as vossas perguntas na nossa plataforma. Eu começo a receber aqui várias perguntas já que vão chegando aqui para a nossa mesa redonda. O Dr. Luís Gonçalves, eu vou-lhe colocar aqui uma pergunta porque não vem individualizada, são algumas perguntas de quem nos está a assistir lá em casa, ou no seu escritório, ou, enfim, através dos meios eletrónicos, que nos perguntam aqui como a banca pode contribuir para a economia em tempo de crise com uma taxa de juros instável, levando os empresários a não saber qual é a sua taxa de esforço, ou seja, a sua prestação. Isto é, no início da relação credícia, o valor da prestação do reembolso é um valor e a longo prazo de maturidade o valor da prestação vai subir, o que faz com que o empresário não possa ter boas contas. O que é que a banca pode fazer para minimizar este aspecto? Pergunta esta pessoa que nos está a ouvir também. Portanto, isto é uma realidade que hoje não é tão evidente. É verdade que nós já tivemos esta realidade do ponto de vista do custo do financiamento estar a subir no decurso da operação em si.
quando tínhamos os créditos indexados ao dólar ou quando estavam mesmo financiados em moeda estrangeira, havia essa tendência que quando o câmbio subisse era normal que a prestação do crédito também acompanhasse essa tendência. Nós hoje não temos essa realidade. Portanto, a maior parte dos créditos que existem no sistema financeiro já só são dados em kwanzas e, portanto, é verdade que alguns ainda são dados, que há vários que são dados com taxas não fixas, portanto, as taxas são variáveis, claro. E nesse caso há esse risco, efetivamente, de se ter essa evolução negativa ao longo da vida do crédito. Agora, é preciso ter presente uma coisa, que é os bancos, para captarem depósitos, têm custos. Portanto, nós não captamos, o grosso dos depósitos que a banca tem não está a custo zero. Significa, é preciso remunerar os nossos depositantes, e a taxa de juro é um pouco isto. Portanto, o banco capta depósitos a um custo, e depois, quando vai financiar, tem que, claro, colocar uma margem que permita, de um lado, cobrir estes riscos todos que aqui estamos a falar, e do outro, que permita que se consigam pagar todas as despesas associadas à própria operação e que os acionistas dos bancos também sejam remunerados. Portanto, é verdade que numa economia como a nossa, em que o tecido económico está muito debilitado, é difícil conseguir prever que no curto prazo, tirando estas iniciativas que existem hoje, através dos avisos que o próprio BNA também tem colocado, portanto, com taxas de juros mais baixas para aqueles setores específicos, aí sim, aí eu acredito que as taxas são bastante competitivas, portanto, taxas de 7,5% são taxas muito boas em kwanzas, numa realidade difícil. Mas isso custa dinheiro ao Estado, não é? Não é que nós custa... temos que chegar aqui a um equilíbrio em que a economia por si consiga, de alguma maneira, ter taxas de juros suficientemente atrativas, por um lado, mas por outro lado também com capacidade para que os empresários possam pagar, não? Claro, mas esse equilíbrio... Esse equilíbrio vem efetivamente se nós todos conseguirmos encontrar caminhos que permitam que a economia, de um lado, tenha um desempenho mais positivo, portanto não se esteja a viver nestas crises umas atrás das outras. Portanto, se olharmos para a trajetória do país, nós vamos entrar no 5º ano consecutivo em crescimento negativo, e portanto isto tem um impacto que em termos da formação da taxa de juro é difícil conseguir encontrar taxas mais baixas num ambiente como este. E, portanto, os bancos por si sozinhos também não conseguem ajudar para que as taxas sejam baixas. Nestes empréstimos, por exemplo, que fazemos com taxas de 7,5%, isto é verdade que há a compensação podemos descontar isto ao nível das reservas obrigatórias dentro do banco, mas não é suficiente para compensar todo o risco que está associado às operações de crédito, porque quando se abre uma operação de crédito há que registrar imparidades sobre ela. Se o cliente deixa de pagar uma prestação, lá temos que ir olhar para as imparidades outra vez e, portanto, ir reforçando essas imparidades. E tudo isto é uma parcela que tem que ser imputada, porque a rentabilidade dos bancos diminui cada vez que faz uma operação e que ela entra em cumprimento. E, portanto, não vejo que se consiga, no cenário atual, tirando estas iniciativas via Estado, via Banco Nacional de Angola, que os bancos por si sozinhos consigam ter taxas de juros, ou oferecer taxas de juros mais baixas, porque o contexto económico não o permite. Deixe-me também perguntar, porque é a segunda questão que tenho aqui de alguns ouvintes que nos têm, de alguns ouvintes, é a tal questão da rádio, não é? Que não sai da minha cabeça. Mas é a segunda questão que nos colocam
os internautas e os profissionais que estão nas nossas plataformas tem a ver exatamente com essa questão daquilo que será o futuro da evolução da taxa de juros do crédito à economia. E vou para Lisboa para colocar esta questão ao Dr. Daniel Santos, que tem a ver exatamente com isso. Enfim, não estou a pedir que faça futurologia, naturalmente, mas as taxas de juros normais daquilo que é o crédito à economia, enfim, vamos ter recessão, apesar de os bancos continuarem a subir os seus lucros, não há uma possibilidade de haver uma redução da taxa de juros por parte da banca comercial, ou não? Não, enfim, de facto, o exercício da projeção da taxa de juros é quase enfim, é quase um exercício de adivinhação, como se estivéssemos a tentar perceber qual é que é o equilíbrio da taxa de câmbio. E de facto é muito difícil esse equilíbrio, há um conjunto de fatores que contribuem para isso e que basicamente é um mercado da oferta e da procura e que, aliás, é assim que ela é definida. Acho que é uma nota importante relativamente ao custo do financiamento, percebemos o seguinte: eu creio que às vezes isto não é evidente para todos os que nos vão acompanhando. Uma parte muito relevante do custo de financiamento de um crédito não tem a ver com a remuneração dos bancos, que tipicamente é o spread. Uma parte muito relevante daquilo que é o custo do crédito tem a ver com o indexante. E esse indexante, de facto, já teve momentos em que estava bastante mais alto, neste momento está num processo de redução, e portanto, estamos a dizer que o custo de financiamento é muito alto, e é. O Oscar falei há pouco que, de facto, eu diria que num contexto atual a questão é saber qual é que é o empresário que aceita este tipo de custo de financiamento. Porque, então, se o crédito, que é suposto ser uma parte da constituição do seu capital, da forma como financia o seu investimento, tem um custo de 20 e tal %, então os meus capitais próprios, que em teoria são mais arriscados, são os últimos a sair, em teoria, a sair de um projeto, quanto é que é a remuneração do acionista? É 100%? É 200%? Quer dizer, mas apesar disto tudo, acho que é importante todos temos consciência disto. A taxa real de financiamento é negativa. Em face da inflação, estamos e desde há longo, tendo em conta os níveis de inflação que tivemos no passado, tivemos muitos anos com taxa real negativa. E, portanto, há aqui um outro tema que é muito importante nós todos enfim, pensarmos um pouco quando falamos de crédito. O crédito deve ser dado. Nós temos um processo de ajustamento macroeconómico transversal, que naturalmente dar crédito neste contexto nós, por um lado, estamos muito preocupados com o contexto económico e com o rating soberano, por outro lado, estamos a querer incentivar o crédito. E isto, naturalmente, são duas forças que, naturalmente, conflituam. E, portanto, todos temos esta consciência. Os bancos estão aqui quase a justificarem porque é que não dão mais crédito, mas, quer dizer, por outro lado, estamos todos muito preocupados com o contexto. E, portanto, quer dizer, tem que haver alguma coerência entre um momento e o outro. Mas, basicamente, o meu ponto é: estamos num processo de ajustamento transversal. E este processo de ajustamento transversal, o financiamento, durante muito tempo, foi dado a setores que eram muito pouco dependentes da realidade nacional. Eram fatores, sobretudo, de importação, sobretudo de transação, e que estava muito ajustada à capacidade, de facto, e a inflação era muito importada. E pelo tipo de negócio, havia a capacidade de pagar custos financeiros altos. Agora, o crédito é um crédito que deve, e não se falou sobre isso, também não é, o crédito que impacta a diversificação económica, que era um tema que devíamos debater, não é qualquer crédito. É um crédito que eu faço um investimento relevante e basicamente importo tudo e agrego 5% de valor ao produto final. Isso não é crédito que interessa à área de diversificação económica, que é outro assunto que também devíamos debater. Até pelo nível de reservas que todos estamos a contribuir para que o seu nível possa ser gerido. Mas voltando ao bom ponto, até agora o crédito era dado, e foi possível de ser dado, sobretudo a setores importadores e que tinham a capacidade de impactar a inflação no produto final. Neste momento, apesar de termos uma taxa real negativa, a economia não relacionada com o processo de importação é uma economia que nós não conseguimos ajustar os salários das empresas, dos nossos colaboradores, à taxa de inflação. Não conseguimos. E, portanto, esta taxa real negativa mostra isto. É um processo de ajustamento muito forte. E como o Oscar disse, muito bem, o custo é muito alto, mas o nosso custo também é muito alto.
como se dizia, nós temos que remunerar depósitos. O custo de remuneração média dos depósitos são muito altos. O custo, o custo da dia é muito, muito alto, que é o nível de inflação. E, portanto, resumindo e concluindo, é um processo de ajustamento, vai demorar. É importante, de facto, haver eu acho que a questão que se devia colocar era se, no contexto atual e face à perspectiva que existe no negócio, não é porque é que um banco não quer fazer crédito, mas talvez a questão deva ser colocada no formato, no ponto contrário, será que é o momento certo para um investidor poder solicitar crédito sem ter a certeza que vai conseguir honrar? Qual é que é o business plan? Qual é a expectativa que tem? Portanto, é muito importante. Eu acho que o que nós temos visto muitos projetos, infelizmente a maior parte deles não com a capacidade, não com as características que nos permitam honrar, e alguns que, de facto, não têm a percepção da responsabilidade que estão a assumir. E isto deve ser uma pergunta que é feita aos bancos, mas também deve Estamos ser com alguns problemas de sons relativamente àquilo que é a chegada de Lisboa, mas entendíamos aqui, e eu peço ao Dr. Eduardo Clemente que nos dê aqui uma ajuda, também relativamente a este aspecto. Aqui o Dr. Daniel falava exatamente sobre isto, aquilo que é, diremos, crédito bom e crédito mau para a economia, ou seja, o crédito que deixa mais-valia, gera emprego e que vai fazendo crescer a economia, e o crédito que serve para importar, pôr os custos em cima desse crédito e depois vender, ou seja, contribuindo, pelo contrário, para a inflação. Este é um critério que vocês nos bancos utilizam, tentar perceber se o crédito que é pedido é um crédito bom, um crédito mau, ou este não funciona assim? É uma boa pergunta. Eu não lhe chamaria crédito bom ou crédito mau, porque crédito mau na concepção do ponto de vista dos bancos é outro, é aquele que vai ser recebido ou não. Exato. Eu falava do ponto de vista da economia, não é? Claro que essa análise entra na forma como os bancos olham para os projetos e, acima de tudo, hoje que temos iniciativas como o Prodesi e o PAC que focam essencialmente na capacidade de desenvolvermos produção local. Mas também temos que ver o outro lado da moeda, que é ainda temos uma economia que depende muito de importações e também não podemos de repente parar de fomentar a capacidade dos clientes de importarem, porque senão também paramos a capacidade da economia se manter em funcionamento. E, portanto, temos que encontrar um ponto de equilíbrio, sim, focando recursos cada vez mais em projetos que vão fomentar a produção local, a criação de emprego, o desenvolvimento tecnológico, a redução da dependência de importação de mercadorias, de matérias-primas, mas também da produção ou da capacidade de assistência técnica, porque muitas empresas em Angola, quando montam um projeto, podem até estar a querer substituir importações, mas depois, para manterem o seu projeto em funcionamento, dependem de mão de obra ou de capacidade externa. Portanto, mais uma vez toca no ponto da educação, que penso que foi falado na apresentação do IFC, que é um ponto essencial. E sim, quer dizer, os bancos têm essa análise. Acho que todos os bancos que falaram aqui hoje falaram também da vontade que têm de trabalhar com as instituições como o IFC ou outras entidades multilaterais que estão dispostas a investir em Angola na procura de investimento externo, mas temos garantidamente que manter esse equilíbrio de não parar de apoiar os clientes que já existem, de não parar de apoiar as empresas que já estão no mercado e que também têm os seus colaboradores, que também têm as suas responsabilidades e que no dia-a-dia ainda vão mantendo a nossa economia em funcionamento. Portanto, temos que ter esse equilíbrio. Deixe-me perguntar-lhe, doutora Rosário Matias, aqui também uma questão que nos é colocada por uma das pessoas que nos está a ouvir, que nos diz, o doutor Hugo Teles disse que em caso de dúvida não se dá crédito. Porque é que quando há dúvida não se trabalha conjuntamente com o cliente para melhorar a proposta de solicitação? Qual é a sua... Claro, quando o Hugo... Pois, claro, quando o Hugo diz que em caso de dúvida... Isto parece lógico, não é? Em termos práticos, não é? Em caso de dúvida... Logicamente que o banco primeiro esgotou todas as alternativas, não é? Mas isto eu disse apenas que isso é uma das regras de basilares do crédito. Em caso de dúvida, não se dá crédito. Ou seja, se há dúvida do projeto, isto não vai funcionar. Está sobredimensionado, há uma série de outras coisas. Portanto, está a ser pegado numa expressão
Já viu? Fora de contexto. Tomaram, vai entrar nas redes sociais. Pode entrar, não há problema nenhum, nós estamos cá para explicar. Toda a gente a ver. Estamos cá para explicar. Já tiraram esse bocado e já está a circular. Isso é o costume. Eu também já me pegaram uma vez na história dos Range Rovers. Exatamente. Que fizeram uma parangona de jornal a dizer que punham Range Rovers nos custos, mas isso foi uma frase tirada de um contexto. Portanto... Sim, de facto, na sequência dizer que, de facto, é o seguinte, porque o processo de concessão de crédito obedece a fases, não é? E sempre o cliente, em todas as fases, desde o momento da apresentação do projeto, em todas as fases, o banco ou as equipas de análise de crédito trabalham com os clientes. Há situações em que os bancos ficam apenas a analisar os documentos que são entregues. Mas há aquelas situações em que os bancos deslocam-se aos locais onde os projetos hão de ser desenvolvidos. Eu tenho aqui Não acha também que é um trabalho importante, depois de conceder o crédito, acompanhar, ou seja, acompanhar as empresas, porque algumas dessas empresas às vezes não têm Isso é uma das regras do crédito, é o acompanhamento. Dizia eu que é um processo faseado e que não termina com o desembolso. Não, é sempre esta necessidade da própria instituição financeira acompanhar a vida do crédito, até para continuar a fazer os aconselhamentos e verificar que os valores mutuados estão a ser devidamente empregues, não é? Mas temos feito isso. Eu dizia, queria dar aqui um exemplo, que numa dessas iniciativas de acompanhamento e até da análise inicial de um projeto, numa instituição em que trabalhava, tivemos um evento caricato. E era um projeto agrícola em que a equipa deslocou-se ao local para verificar as condições descritas nos documentos apresentados e o promotor do crédito levou a equipa por um terreno que nem sequer era o dele, ok? E eles ali a fazerem o trabalho, acabou por gerar-se ali uma situação, porque depois chegou na altura o real titular do terreno, que pensava-se que estava-se ali a fazer um negócio de venda daquele terreno. Portanto, isso só para dizer o que é. Por vezes, os solicitantes de crédito têm só intenções e não se entregam com alma e até nem dominam as situações concretas do projeto. Portanto, esse exemplo que eu dou, que uma equipa que se desloca do banco a uma zona em que se vai desenvolver um projeto e o titular do projeto leva-nos por uma outra coordenada, é um exemplo de uma aberração que, e aí sim, o que o Hugo dizia. Começa mal. Aí dúvidas evidentes e o banco diz logo, não, nem vale a pena conceder. E se puder, eu peço desculpa. E aqui entrava um bocado naquele aspecto que eu tinha falado, por exemplo, dessa tal experiência do Brasil, do SEBRAE, por exemplo, que era fundamental que nós também conseguíssemos ter destas associações empresariais também um envolvimento maior para permitir que estas dúvidas que os bancos têm e que este receio que eventualmente exista no financiamento de um projeto específico, a própria associação também ajudar a encontrar caminhos e a não permitir, por exemplo, que exista este caso concreto em que o cliente leva o banco para um terreno ou para um espaço que não é o seu e que acaba, provavelmente, felizmente, o banco por exemplo, teve isso em questão e eventualmente teve o cuidado que geralmente os bancos têm nestas situações, mas poderia não ser e estaríamos num problema mais grave. E em alinhamento a essas iniciativas institucionais e ministeriais que se está a fazer, agora o Banco IET, por exemplo, já tentando acautelar-se disto,
ali onde nós temos a operação, nas províncias onde temos a operação, ao longo dos últimos 3 meses, estivemos a fazer abordagens aos governos provinciais e promovemos um conjunto de fóruns com associações empresariais, com cooperativas, com a participação das entidades governamentais da província, mesmo com esse objetivo de, em conjunto, identificarmos agentes económicos com capacidade e intenção de entrarem para esse circuito que se pretende agora dar para a dinamização da economia e obtivemos resultados que agora estão a ser tratados pelas nossas equipas no sentido dos projetos que serem entregues destas entidades com as quais trabalhamos, estão devidamente identificadas, podermos então aumentar o volume de crédito já concedido até aqui. Só para, se me permite, ainda na senda desta questão que foi levantada, deste exemplo que foi levantado pelo Dr. Rosário Matias, aqui o Governo resolveu este assunto. Eu quero recordar que foi aprovada uma lei que é dos crimes subjacentes ao branqueamento de capitais. E existe uma cláusula concreta que diz que o promotor ou quem for solicitar crédito e providenciar falsas informações, portanto, pode estar a cometer um crime. E não sei se é arriscado dizer aqui, nós fizemos uma participação criminal há 2 semanas, exatamente porque uma grande empresa aqui em Angola falsificou a avaliação do seu património. Nós fomos validar com a empresa que fez a validação e a empresa que fez a validação certificada pela CMC disse que o documento tinha sido alterado. Portanto, e pela primeira vez na história que eu me recordo, desde que estou aqui, um banco faz uma participação criminal por falsificação de informação para obtenção de crédito. Portanto, isto aqui é de muita responsabilidade. Estamos todos a fazer o nosso trabalho e aí, deste aspecto, de facto, há que reconhecer que esta lei veio ajudar. E está lá no checklist que diz: declaro que tomei conhecimento da lei e que toda a informação que eu estou a prestar é verdadeira. Portanto, deste lado também há uma evolução. Deixe-me só voltar a Lisboa, ver agora se conseguimos também ouvir o Dr. Oscar Mata, que até o momento é aquele que menos falou nesta altura, se houvesse um termómetro, se houvesse um cronómetro para cada um. Dr. Oscar Mata, o Expansão, juntamente com a edição desta semana, traz a revista que faz o balanço de 2019. O nosso título de capa é Menos crédito, mais crédito mal parado. Surpreende-o ou não? Em 2019 que em 2018, mais crédito mal parado em 2019 que em 2018. Se calhar sim, a palavra mais surpreende-me. Eu creio que há uma herança que todos os bancos têm e que condiciona fortemente as políticas a adotar e as medidas a adotar pelos bancos no sistema financeiro nacional. Essa herança é uma herança que prejudica a atual gestão. Os gestores atuais estão muito condicionados por um histórico, mas eu acredito que especialmente nos últimos anos, 2, 3 anos, com o conjunto de medidas que foram adotadas pelo sistema financeiro, pelo sistema bancário, no sentido de uma maior qualidade na forma como se gerem os riscos, e eu acredito que o setor financeiro no geral tenha beneficiado e beneficiou seguramente de um maior racionalismo, de uma maior eficiência, a que obviamente também não foi alheio o trabalho do Banco Central nesta matéria, mas eu acredito que essas parangonas do jornal estejam muito associadas a uma carga histórica que o balanço dos bancos tem e que não é propriamente de
toda a responsabilidade daquilo que são os gestores atuais do sistema financeiro. Mas nestes números já não está grande parte dessa carga histórica. Eu queria só perguntar uma questão também, Dr. Oscar Mata. Hoje em dia, do ponto de vista de um banco, se um banco quiser ter toda a informação de um promotor de crédito, ele consegue saber a vida financeira desse promotor de crédito em todos os bancos, angolanos, consegue ter a noção se tem alguns pendentes nas instituições financeiras estrangeiras, enfim, há já uma central, a possibilidade de haver uma central de informações que funcione e que, enfim, de alguma maneira, os bancos sintam confiança nessa central de informações? Sim, efetivamente sim. Acho que é um dos grandes avanços do sistema financeiro nacional foi essa central de riscos, que nos permite a nós partilhar informação sobre os clientes. E eu penso que ajudou muito a moralizar o acesso ao crédito, nomeadamente até daquelas empresas que tinham mais facilidade de acesso ao crédito, por ter maior dimensão e que muitas vezes poderiam ocultar alguma informação de um lado e do outro, e isso deixou de existir. Portanto, não é por aí. Acho que o problema tem mais a ver com a qualidade do histórico da informação financeira, a contabilidade organizada, as auditorias. Acho que esse é já o caminho. Já não estamos a pensar tanto nessa partilha de informação. Para bem do sistema, isso já existe. Acho que o caminho agora é a evolução para outras formas de melhoramento da eficiência e da credibilização dos agentes económicos. Isso sim. Dr. Hugo Teles, temos aqui muitas perguntas e também nós vamos ter que terminar, vamos cumprir o horário, que normalmente é uma coisa que a gente no Fórum Banca, estamos sempre 10, 15, 20 minutos atrasados, mas isto sem assistência, na verdade, permite-nos, temos vindo toda a manhã a cumprir prazo e vamos cumprir os prazos até ao final. Mas aqui, já é a terceira vez que me passa aqui uma pergunta deste género. Eu penso que isto tem a ver com os profissionais que estão a assistir e que me perguntam: concorda ou não com as medidas do BNA e do Ministério da Economia para a dinamização do crédito? Já chegou aqui por 3 fórmulas e esta é a terceira. Eu percebo as medidas. E não diz perceber, diz concordar, parece. Em certa medida concordo. Está com medo de ter mais uma declaração nas redes sociais, está bem? Não, nós no nosso caso, como ainda há bocado falámos ali fora. Por isso mesmo é que por exemplo, hoje em dia eu vejo muita gente a queixar-se da imposição que hoje em dia há face ao ativo de financiarmos, uma imposição que o Banco Central impôs. Mas nós, Banco BIC, penso que até já cumprimos estamos próximos de cumprir o valor anual. Portanto, não é pelo valor, é pelo princípio. Ou seja, é como se estivéssemos... percebo que haja bancos que não têm condições de cumprir, até pela liquidez, porque não têm interesse também. Isso é um certo espírito anárquico, ou seja, se há uma lei a gente é contra, não é? Há, assim, há uma lei que se calhar não devia ter sido feita dessa forma. Ou seja, há uma obrigatoriedade que eu percebo essa obrigatoriedade porque é fácil de cumprir, ou pelo menos deveria, em teoria, ser fácil de cumprir. Com um bocadinho de trabalho, com vontade. Agora, eu percebo que a percepção de risco por parte de todos os bancos não é igual. Cada um sabe as linhas com que se cose e cada um sabe os números que tem e cada um tem os acionistas que tem. Portanto, o interesse de cada um é diferente. Mas eu concordo que haja um esforço de dinamização da economia. Mas, como disse aqui o Daniel, e bem, temos que saber se este é o momento. Portanto,
na fase das vacas gordas, é que se calhar devíamos ter feito isto tudo, e não fizemos. E agora estamos a ser compelidos... Mas vai demorar um tempo até as vacas voltarem a engordar, e por isso eu tem que se diria tomar medidas, não é? Neste momento Não, elas nós não vamos podem ter, morrer à fome. vamos ter que fabricar ração para essas vacas engordarem, porque elas já não vão pastar sozinhas e já não vão engordar da mesma maneira. Vamos ter que arranjar alternativas para elas andarem sempre gordinhas. Portanto, isso significa que vamos ter que dinamizar de facto a economia, é obrigatório, é mandatório. Não há dinheiro do petróleo, o rendimento do petróleo, neste momento, suficiente para financiar tudo isto. Portanto, tem que haver um esforço da parte de todos. E eu penso, sinceramente, que tem que se criar condições para que o empresário privado faça. Com menos imposições, com menos chatices, com alguns apoios. O empresário privado tem que ser acarinhado para poder trabalhar. Porque... não pode ser só o Estado a fazer tudo. Isso não é comportável, nem funciona. Tem que se criar condições para que os privados possam florescer. Acabar com toda esta burocracia que ainda existe. E eu volto a bater nesta tecla. Nós temos que, a nível judicial, alterar muita coisa. A nível de registros de habitação. Quando digo habitação, é na habitação. Tudo o que é registros de hipotecas, ou seja, dirimir conflitos entre bancos e clientes, tudo isso tem que ser resolvido desde já. Senão nem vale a pena estarmos aqui a ter esta discussão, porque nada irá para a frente enquanto isto não estiver resolvido, essa situação. É o mínimo. Nós estamos praticamente em cima da hora para fecharmos, mas ainda vou dar um minuto a cada um, que serve também de despedida. Eu peço que aproveitem exatamente um minuto. E a questão é à volta disto, ou seja, a questão que o Hugo Teles respondeu de uma forma mais alargada, mas eu vou perguntar a cada um se concorda ou não com estas medidas e se há alguma medida em particular que falta ou que vocês acham excessiva. Vou começar aqui pelo Dr. Eduardo Clemente. Obrigado. Eu concordo com a resposta do Hugo. Acho que, do ponto de vista da banca, inclusive nós fomos parte da discussão sobre o normativo que saiu, principalmente do normativo do BNA, mas também quando foi criado o PAC, e demos os nossos contributos e, portanto, eles foram atendidos e ouvidos. Concordo também que depende da situação atual de cada banco. Há bancos que podem estar em situações que lhes permitem mais facilmente conceder novos créditos, outros que estão ainda a resolver aqueles problemas, como referiu, acho que foi o Oscar, problemas do passado que ainda estão a ser resolvidos e que têm alguma dificuldade em poder conceder novos créditos. Do nosso lado, como é possível ver pelos nossos números publicados, o nosso crédito entre agosto de 2019 e agosto de 2020 cresceu 140%. Só este ano já cresceu 45%, portanto temos estado a avançar claramente para cumprir esses objetivos. E eu penso que talvez a única nuance que seja importante ter em consideração, caso a caso e banco a banco, é que se há bancos que por alguma razão não cumpriram, é preciso perceber se os projetos que foram apresentados, de facto, eram projetos que valia a pena financiar. Porque o risco de financiar um projeto mau só para cumprir um aviso pode ser pior do que não conseguir chegar ao número de créditos que estão previstos. E a legislação prevê a explicação dos motivos. Portanto, essa nuance está prevista na lei e é importante para que não se cometa um erro para não cometer outro. Mas está lá previsto. Dr. Rosário Matias também. Um minuto. O Dr. Eduardo Clemente utilizou um bocadinho mais que um minuto. Ok. Pronto, vou tentar ser rápido e breve. Portanto, dizer que as medidas saem em forma de lei e quando elas saem, nem sempre agradam os destinatários, mas eles têm que se conformar. Portanto, vamos tentar cumprir e dentro dessa perspectiva também dizer que para o Banco IETO, para aquilo que já concedeu, até já vai acima do limite estabelecido, mas vamos continuar a trabalhar. Estou aqui a me referir em termos de montantes, ficamos agora a saber que também temos que cumprir em termos de números de processo, então vamos trabalhar agora na questão do número de processos e no final das contas acabaremos então por estar acima daquilo que é o montante definido para nós. Dizer também que a nossa instituição é nova, mas e por ser nova não tem grandes problemas nesta matéria como têm
Sim, como têm as instituições com mais histórico. Portanto, e temos vindo, dentro dessa perspectiva de concessão de crédito, olhar para as províncias, e ali onde nós temos a nossa operação a funcionar, estamos a falar de Cubango, Benguela, o Ambo, e também aqui, sem descurar, Luanda. Portanto, e falou-se aqui do agente bancário, o Banco IETO já nasce com essa filosofia do agente bancário. Falou-se também aqui, um tema que era importante referir, a questão da CIRC, não é? Porque a CIRC comporta informação, mas, no meu entender, não deveria só comportar a informação e servir para base estatística ou para a autorização de outros financiamentos dentro do sistema. Eu acho que deveria haver aqui uma intervenção a complementar essa parte, que vem responsabilizar, então, aquelas situações em que representam risco acrescido para todo o sistema, no sentido de permitir que a atividade de concessão de crédito, portanto, seja feita numa perspectiva de confiança e de responsabilidade, tanto pelo lado dos bancos como de quem as beneficia. Portanto, em guisa de conclusão, é isto que posso dizer, e ficar aqui a nota de que, afinal de contas, os bancos têm interesse e têm, portanto, condições criadas para entrar para essa atividade de financiamento. Agradecer o Expansão por ter conseguido, nesse formato, realizar a 10ª edição, e muito obrigado pelo convite. Fica então também a opinião. Vamos ver se o Dr. Daniel Santos consegue cumprir 1 minuto. Dr. Daniel Santos, então 1 minuto apenas para dar a sua opinião relativamente a estas medidas. Concorda ou não? Há alguma medida em especial que poderia ser alterada ou alguma que falta? Muito bem. Enfim, eu diria que aos bancos cumprir, passa a redundância, aquilo que são as indicações do BNA. Mas eu, mais do que concordar ou não com as medidas em si, eu acho que tinham eventualmente ter em conta, por exemplo, aquilo que eram os bancos que no passado já tinham contribuído para crédito, porque todos faziam o mesmo, parte do pressuposto que todos tinham olhado para o crédito da mesma maneira no passado, o que não é necessariamente o caso, como sabemos. Mas, independentemente dos detalhes, eu acho que, sobretudo, eu concordo bastante que tem que haver uma ignição. Por alguma razão não há crédito e, por alguma razão, ele tem que haver. Caso contrário, a diversificação não acontece. Isso é absolutamente fundamental. E, nessa perspectiva, aí, o papel de ignição que o BNA trouxe a esse processo e também o Ministério da Economia e Planeamento, eu acho que é positivo nesse sentido. E, portanto, incentivar os bancos através do processo de reservas é algo e com um custo baixo, com um custo baixo para o cliente, é algo que é muito positivo, com um processo de ignição, com um processo de curto prazo, mas que naturalmente não deve ser algo. Mal seria se daqui a 5 anos, como já falámos, a razão pela qual os bancos dão crédito à economia tem a ver com estes incentivos do BNA, que naturalmente vão acabar por desaparecer, na medida em que as reservas também não são, que é a base do racional de incentivo, não são infinitas. E, portanto, eu diria que concordo como conceito de ignição, ela tem que começar de algum lado e o Estado tem essa responsabilidade, porque sem crédito não há diversificação, sem o crédito que impacta positivamente a diversificação não há diversificação. Portanto, nessa perspectiva, creio que são medidas que são necessárias, independentemente de um ou outro detalhe que, sobretudo, do ponto de partida, como fiz referência, poderia ter sido melhor acautelado. Sim, senhora, muito obrigado também pela sua participação. Dr. Oscar Mata, também gostava de ouvir o seu minuto também relativamente a esta questão. Bom, eu não acho que seja tão somente como uma ignição. Eu acho que é essencialmente como o contributo que a banca pode dar para esta nova dinâmica que a economia precisa. Eu acho que, sob esta perspectiva, este é o esforço que a banca pode contribuir para ajudar o Governo nesta dinamização do processo de produção, do aumento de produção nacional. No entanto, eu tenho que alertar para alguns perigos. E os perigos têm a ver com o facto de haver uma excessiva intervenção na microgestão dos bancos.
E isto pode, obviamente, se há, mesmo havendo incentivos associados à liquidez, e neste caso até às reservas obrigatórias, a benefícios nas reservas obrigatórias, há um fator crucial que mede a performance dos gestores dos bancos, que é a rendibilidade. Estas operações, pela sua natureza intrínseca, mesmo com o incentivo associado à liquidez, é uma operação que não é rentável para nenhum banco. E, portanto, enquanto contributo para a dinamização da economia, estamos a fazê-lo, mas obedece não tem nada a ver com o critério de racionalidade e de gestão prudencial e de risco que os gestores dos bancos têm e têm que obedecer para a gestão das suas instituições. Portanto, pontualmente sim, este é o nosso contributo, mas é preciso ter muito cuidado na forma como isto se pode estender no tempo ou pode vir a aumentar em termos da quantidade. Não perderia a oportunidade de fazer um desafio também ao jornal, a Expansão, além de agradecer o convite que me foi efetuado. Acho que há aqui um momento importante para discutir as políticas ou a política de investimento público de incentivo à produção nacional. E isto tem um grande... Eu digo isto porque o sistema financeiro também tem um grande contributo a dar. Nós assistimos à intervenção do responsável do AFC, onde se disponibiliza para fazer um conjunto de iniciativas associadas às PPPs, por exemplo. O investimento público vai ser, e deverá ser, e vai ser seguramente um elemento fundamental para disputar um conjunto de outros processos que podem vir a aumentar e a melhorar a concessão de crédito à economia. E, portanto, o sistema financeiro tem uma palavra a dizer, os agentes económicos têm uma palavra a dizer sobre isso, e eu desde já aproveito a oportunidade também para fazer este reto ao Jornal Expansão, e seguramente que irá contar com o nosso contributo naquilo que nos for possível fazê-lo também. E agradeço o convite que me foi efetuado particularmente. Muito obrigado, Dr. Oscar Mata, muito obrigado também pela sua intervenção. O repto foi... tomei nota e falaremos mais tarde certamente sobre isso, como é óbvio. A mim também me parece um tema muito interessante, não é? Fazer só pressão e depois não... Como é que é dizer? Não pagar conta nenhuma também não parece bem, não é? Definir as regras de quem paga a conta do jantar e não contribuir com qualquer coisa para o jantar também não parece bem, não é? Nem que seja só as bebidas, não é? Como se costuma dizer. Doutor Luís Gonçalves. Minuto também, rapidamente. Só vou procurar não me exceder no minuto que tenho. Eu aceito e compreendo o racional. Portanto, agora, se me perguntar se gosto da medida em si, provavelmente não é? Mas não foi um bocadinho mais corajoso que o mas não tenho dúvidas, mas não tenho dúvidas do papel que os bancos têm na economia, portanto. E um dos papéis que os bancos têm na economia é financiar a economia, portanto, financiar as empresas, financiar as famílias e, portanto, essa responsabilidade que temos está subjacente no dia a dia, nas interações que fazemos com os clientes e nos projetos que vamos apoiando. Nós, no Banco de Fomento, temos total noção de que temos que acompanhar, sejam as medidas por via da orientação do regulador, seja acompanhar os nossos clientes na sua vida diária, portanto, apoiando os seus projetos e ir avaliando. Portanto, não vamos deixar de contribuir com a nossa parte para que, efetivamente, o país e a economia nacional consigam ter outros momentos mais diversificados e, acima de tudo, que daqui a alguns anos possamos, se calhar, outra vez à volta de uma mesa idêntica a esta, estar a falar já coisas mais agradáveis dos bancos, portanto, como tendo sido um veículo ou
um instrumento muito importante nessa ajuda à diversificação da economia e ao crescimento económico que o país precisa. Muito obrigado também. Dr. Luís Leles, também o seu minuto relativamente a esta questão. Muito obrigado. A nossa assinatura é confiança no futuro e nós acreditamos que, portanto, as decisões, as recomendações são muito bem refletidas e todas sempre com muito boa intenção. Participamos da elaboração da minuta e, portanto, acreditamos que é das melhores intenções. Quero aproveitar o meu minuto para agradecer ao Jornal Expansão, mais uma vez por nos ter convidado, e também aproveitar a audiência para recomendar que, agora que estão com os telemóveis na mão, carreguem no asterisco 402 cardinal, enviar, que é a nossa moeda digital, que será definitivamente o processo que vai, a melhor ferramenta que vai permitir a grande inclusão financeira em Angola. Há pouco, numa das apresentações, falou-se do processo de bancarização no Quênia. E, ao contrário do que se diz, falou-se de bancarização, mas a definição de facto é inclusão financeira. O Quênia hoje tem 24 milhões de pessoas que utilizam o telemóvel para fazer remessas e pagamentos. E o BAI também tem, é o eKwanza. Queremos aqui apelar ao Estado que também tem de testar a nossa solução para fazer os pagamentos utilizando esta solução eKwanza. E muito obrigado. Muito obrigado também. Esta mesa redonda chega então assim ao fim.